Sejam bem-vindos a mais uma mensagem da série O Desafio de Amar. Eu fico pensando se é um desafio, e se nós entramos nesse desafio, nós não entramos num desafio para perder, mas nós entramos num desafio para vencer. Ninguém que aceita um desafio para perder, não é verdade? Nós entramos num desafio porque temos a plena certeza de que poderemos sair vencedores ao final da batalha. Então Deus está trabalhando na nossa vida nesse tempo de desafio de amar. E a mensagem dessa noite, ela realmente é um desafio. O desafio de amar na construção de relacionamentos saudáveis. O texto bíblico é o texto de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, até o verso 37. Esse texto não vai aparecer na projeção, você vai precisar abrir a sua Bíblia, acessar o seu tablet, acessar o seu smartphone, para poder acompanhar a leitura do texto bíblico. Eu vou ler na minha versão e vocês acompanhem. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Diz assim o texto: Naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna? Ele respondeu: O que está escrito na lei de Deus? Como você a interpreta? Ele disse: Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças, e ame o próximo como a você mesmo. Boa resposta, disse Jesus, faça isso e viverá. Querendo fugir da resposta, ele perguntou: como saber quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certa vez um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho, foi atacado por ladrões. Eles o espancaram e fugiram com suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco depois, um sacerdote passou por aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida, surgiu um religioso levita. Ele também evitou o homem ferido. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele. Aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o jumento em que viajava e levou-o até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: Cuide bem dele. Se custar mais, ponha na minha conta, pago quando voltar. O que você acha? Qual dos 3 é o próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que o tratou com bondade, respondeu o líder religioso. Jesus então concluiu: faça a mesma coisa. O desafio de amar, construindo relacionamentos saudáveis. Amar as pessoas e construir relacionamentos saudáveis com elas é um desafio. Porque ao mesmo tempo em que pensamos que as pessoas são difíceis, nós também deveríamos pensar o quanto nós somos difíceis. Num relacionamento, a gente sempre olha para o outro e determina as nossas ações a partir do que o outro é, pensa e faz. Quando, na verdade, nós deveríamos pensar em quem nós somos, o que fazemos e que ações nós temos diante dos relacionamentos que são propostos à nossa vida. O desafio de construir relacionamento saudável não está na perspectiva de que o outro tem que corresponder àquilo que nós queremos, mas em aquilo que nós oferecemos para que outros possam ser edificados com a nossa vida. Relacionamentos saudáveis geram pessoas saudáveis.
Pessoas saudáveis geram famílias saudáveis. E famílias saudáveis geram igrejas saudáveis. É importante você dizer que você é parte fundamental na construção de um relacionamento saudável. Não é o outro, é você. É impossível alguém dizer que tem um relacionamento saudável com Deus se ele não é capaz de ter um relacionamento saudável com as pessoas que estão à sua volta. Porque isso é uma mentira. O apóstolo João, ele escreveu o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Relacionamentos saudáveis não permitem que você seja superficial com as pessoas. Os relacionamentos saudáveis, eles aprofundam as relações. Relacionamentos saudáveis ligam os céus à terra. Relacionamentos saudáveis estabelecem uma atmosfera de céus abertos. E eu acredito que os céus estão abertos. Mas por causa da falta de relacionamentos saudáveis, muitas vezes nós não estamos com as nossas vidas abertas para receber aquilo que o Senhor já nos deu. Aquilo que o Senhor já liberou para nós. O grande doador já nos deu todas as coisas. Nós é que precisamos aprender a repartir. Da mesma forma, o grande doador nos criou para que nós nos relacionássemos com Ele, mas na perspectiva de nos relacionarmos uns com os outros. Entenda que a sua vida não pode ser um obstáculo, mas deve ser uma ponte por onde muitas pessoas passarão e serão salvas, curadas e restauradas para a honra e glória do nome do Senhor. Se você aceitou o desafio de amar, não desista. Não entre nesse desafio para perder, porque eu creio que Deus fará de você alguém mais do que vencedor. Porque não é impossível. Se Deus pediu que nós amássemos uns aos outros, é porque isso não é impossível de ser feito. Deus nunca nos pediria para fazer algo que nós não fôssemos capazes de fazer. Então, nós podemos amar, devemos amar como Deus nos ensinou. O texto que nós lemos revela o diagnóstico da nossa vida. Consequentemente, revela também o diagnóstico dos nossos relacionamentos interpessoais. Nele nós podemos encontrar 4 leis que regem quaisquer tipos de relacionamentos. Então nós vamos analisar um pouquinho aqui cada uma dessas leis. E nós vamos perceber que nós, em algum momento, nos encaixamos em uma, em outra, ou quem sabe até nas 4. Mas eu acredito que nas 4 não, porque quem se encaixa na última não é capaz de se encaixar nas outras 3. Mas vamos verificar então que leis são essas. E dentre essas leis, qual é a lei que nos ajuda a construir relacionamentos saudáveis? A primeira lei, no desafio de amar, construindo relacionamentos saudáveis, em primeiro lugar, não devo fazer uso da lei da selva. Pastor, que história é essa? Olha o texto bíblico. Ele diz assim, em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Que lei é essa, pastor? Essa é a lei que para alguns sobreviverem, outros terão que morrer. Essa é a lei do mais forte, a lei dos truques, das artimanhas, da religiosidade, das armadilhas. É a lei que diz que para eu ganhar, alguém tem que perder. E não é verdade que muitos dos nossos relacionamentos são regidos por essa lei? Às vezes nós nos limitamos a nos relacionar com pessoas que podem oferecer alguma coisa para a gente. Isso é lei da selva. Porque você não vai se relacionar com alguém que não pode oferecer nada para você. Você é mais forte, ou pelo menos se considera mais forte. É a lei que, para eu sobreviver, você tem que morrer.
Para eu ter saúde, você tem que ficar enfermo. Muitas vezes nós nos vimos identificados com essa lei. No dia a dia dos nossos relacionamentos, seja com a nossa família, seja com as pessoas que estão ao redor da nossa casa, seja no nosso trabalho, no colégio, na faculdade, na rua, ou seja onde for. Em alguns momentos nós nos identificamos com essa lei. Espera aí, para eu me relacionar com essa pessoa, não, ela tem que perder, eu tenho que ganhar. Ela tem que morrer, eu tenho que sobreviver. Ela tem que estar enferma e eu tenho que ter saúde. Nessa perspectiva, nós não conseguimos construir relacionamentos saudáveis. A verdade é que quem está debaixo dessa lei, ela tem o seguinte pensamento: não importa quem esteja do outro lado, ela sempre será parte da minha cadeia alimentar. Não importa. É a lei do egoísmo, a lei da soberba, a lei do orgulho, a lei daquele que não se dobra. É a lei daqueles que passam por cima dos outros de qualquer jeito e a qualquer custo. Essa lei é incapaz de produzir na nossa vida um relacionamento saudável. Caim foi alguém que viveu norteado pela lei da selva. Movido pela inveja e pela não aceitação da correção de Deus para a sua vida, Caim fez o quê? Armou uma cilada para o seu irmão e o matou. E eu pergunto, quantas ciladas você já armou para pessoas que estão ao seu redor? Quantas ciladas você já armou para o seu irmão que senta do seu lado no templo na hora da celebração? Quantas ciladas você já armou para alguém da sua família? Essa é a lei da selva. Você nunca terá um relacionamento saudável se você se permitir ser dirigido pela lei da selva. Da mesma forma, os irmãos de José estavam com seus corações cheios de inveja, de rancor, contra o seu irmão mesmo, por causa o quê? De um favorecimento do seu pai. Então eles armaram um plano, venderam José e consideraram José como morto. Isso aconteceu dentro de uma família. Eu pergunto, será que esses irmãos tinham um relacionamento saudável com José? Irmãos, quantas vezes nós matamos os nossos irmãos porque somos dirigidos pela lei da selva? Não matamos literalmente, mas matamos por dentro. Criamos feridas. Feridas estão abertas porque nós usamos a lei da selva como parâmetro para os nossos relacionamentos. Tem gente que não muda e diz assim, não, eu nasci assim, né? A lei da Gabriela, né? Nasci assim, vou continuar assim, vou morrer assim. E aí a gente se pergunta, por que a gente nunca vê céus abertos sobre a vida dessas pessoas? Porque céus abertos é só para a vida daqueles que estão disponíveis a estabelecer relacionamentos saudáveis e não relacionamentos doentios. Se eu quero sair vencedor do desafio de amar, construindo relacionamentos saudáveis, então eu não posso viver dirigido pela lei da selva, porque essa lei, nela impera o egoísmo, o individualismo, o orgulho e a ambição. Em segundo lugar, no desafio de amar, construindo relacionamentos saudáveis, não devo fazer uso da lei da descasualidade. Tem até que treinar para falar essa palavra, não é? Não posso fazer uso da lei da descasualidade. Olha o que diz o texto bíblico. Primeiro, nós nos identificamos às vezes com aqueles assaltantes. Nós batemos nas pessoas e deixamos essas pessoas meio mortas à beira da estrada. É assim que muitas vezes acontece com os nossos relacionamentos. Agora vamos ver aqui nesse lei da descasualidade com quem nós nos identificamos. O texto diz assim, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. O sacerdote era responsável pelo culto. Se fosse no dia de hoje, seria o pastor da igreja, não é verdade? Apesar de que hoje o sacerdócio é universal, todos nós somos sacerdotes.
mas vamos dizer que hoje seria o pastor da igreja. Passou por ali, viu o homem meio morto à beira da estrada. Mas o texto diz que quando viu o homem, passou o quê? Pelo outro lado. Belo exemplo, pastor. Que lei é essa de descasualidade? É a lei do menor esforço. O pecado nessa lei não é fazer o mal. Mas o pecado nessa lei é deixar de fazer o bem. Se eu deixo de fazer o bem que Deus me permite fazer, eu peco. É a lei da acomodação, a lei da zona de conforto, é a lei da indolência, a lei da preguiça. Ainda bem que aqui nessa noite não existe ninguém dominado por essa lei. Só o pastor Assir. É a lei do sofá. Eu sento, assisto e não me importo. Eu vejo a realidade triste e digo assim: alguém vai fazer. Não é comigo. Mas nós temos aprendido aqui nessa igreja que se você viu, é com você. Irmãos, acabou esse negócio. Eu fico impressionado porque às vezes eu estou lá em cima, alguém fala assim: pastor, tem alguém querendo falar com você aí. E quando eu vou atender a pessoa, eu descubro que aquela pessoa que me chamou podia ter resolvido o problema dela. Só que é muito mais cômodo para nós não saber do problema, não nos envolvermos com o problema e nem ajudarmos a pessoa. É mais fácil a gente passar a bola para outro. Pastor, então, né, tem todos os dons, não é verdade? Tem nada. Muita coisa você pode resolver para alguém melhor do que eu. Porque se você viu, é com você. É a lei que regia a vida dos religiosos da época de Jesus. Mas a verdade é que essa lei ainda rege a vida dos religiosos dos dias de hoje também. Quanto religioso que ora, que lê a Bíblia, que participa de todas as celebrações, que vem na escola bíblica dominical, que participa de célula, que participa do discipulado Vida com Propósito, que vem nos celebrando a recuperação, tudo direitinho, dizimista fiel, contribuinte, né, ofertante grato. Só tem um problema: como ele faz tudo certo, ele não precisa se envolver. Faço tudo certinho para vocês fazerem o que precisa ser feito. Irmãos, nesse tipo de relacionamento, Deus não pode trabalhar. E o relacionamento, ao invés de se tornar um relacionamento saudável, se torna um relacionamento doentio. Nós não estamos aqui para vivermos debaixo de uma lei que não se importa com as pessoas. Parabéns a essa igreja que levantou muitos recursos e doações para as pessoas necessitadas do Jardim Catarina. Irmãos, é só o começo de muita coisa que Deus ainda vai fazer nesse lugar. Porque eu acredito que Deus está nos levando a um tempo onde nós vamos nos desprender de tudo. Porque a lei que há de nos reger não é a lei da descasualidade. Se eu vejo, é comigo. Aqueles religiosos sabiam tudo sobre a lei. Oravam, cantavam, ofertavam, consagravam seus dízimos. Mas o valor estava na forma e não nas pessoas. A igreja é um lugar onde deve valorizar as pessoas e usar as coisas. Mas às vezes, por causa do nosso egocentrismo, nós usamos as pessoas e amamos as coisas. Pouco importa para nós se alguém está sofrendo. Pouco importa para nós se alguém está enfermo. Já tem gente para visitar, já tem gente para acompanhar. Pouco importa para nós se alguém perdeu um ente querido. Pouco importa para nós se alguém nos deixou. Nós fazemos muito pela forma e pouco pelas pessoas. A diferença entre a nossa vida e os hospitais públicos do nosso país é que nós ainda zelamos por uma fachada bonita, um prédio bonito. Mas na verdade, estamos iguais a esses hospitais. Não temos médicos, nem medicamentos, nem macas, nem nada.
Porque a lei que nos rege é a lei da descasualidade. E quem vive debaixo da lei da descasualidade não constrói relacionamento saudável. A religiosidade dos nossos dias pode roubar a visão que Deus tem para a nossa vida. Não permita que a religiosidade cegue os seus olhos para as necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Eu preciso entender que se eu quero sair vencedor no desafio de amar, construindo relacionamentos saudáveis, eu não posso mais viver dirigido por essa lei da descasualidade, porque ela me coloca numa zona de conforto, onde o próximo deixa de ser o alvo da minha vida. Então, nós nos identificamos com essa segunda lei, que às vezes nós somos como aquele sacerdote que desceu por aquela estrada, viu o homem ferido, mas preferiu passar do outro lado. Em terceiro lugar, no desafio de amar construindo relacionamentos saudáveis, não devo fazer uso da lei do mau exemplo. Assaltantes, sacerdotes, e essa lei do mau exemplo. Vamos ao texto bíblico que diz assim: e assim também um levita, numa outra tradução diz assim, da mesma forma, quando chegou ao lugar e viu aquele homem, passou do outro lado. Que lei é essa, pastor? Que bom que na igreja do Senhor Jesus não existe essa lei. Que bom que entre nós não existe essa lei. Porque essa é a lei que me faz pensar que se alguém faz alguma coisa errada, eu também posso fazer. Irmão, pastor é ser humano igualzinho a você. O problema é que o pastor fica numa igreja, ele cuida de um monte de gente, ele restaura, ele ajuda no processo de restauração, de reconstrução de lares, ele ajuda em tantas coisas, mas quando o problema acontece com ele, a primeira coisa que a igreja faz é botar ele para fora. Não é verdade? Mas deixa eu dizer a vocês, a gente também erra. Mas isso não lhe dá autoridade para errar da mesma forma como nós erramos, porque alguém diz assim: pastor errou, eu também posso. Meu líder errou, eu também posso. Essa é a lei do mau exemplo. Eu vejo um negócio errado e falo assim: agora eu posso fazer, porque o fulano fez, agora dá. Irmã Sandra, nunca pensei que a irmã Sandra fosse capaz de fazer um negócio desse. Agora ela me deu abertura para fazer também. Irmãos, ao invés de nós ajudarmos a pessoa no processo, nós nos aglomeramos a ela para a gente pecar mais ainda. Para a gente fazer do nosso erro um buraco maior ainda. É a lei que faz com que as pessoas apoiem suas decisões erradas nos erros de alguém. Irmãos, é muito comum, quando a gente às vezes chama alguém para um confronto, a pessoa diz assim: pastor, mas não fui eu que errei não, quem errou foi outra pessoa. Quando eu assisto televisão, fico desesperado, porque essas pessoas que estão sendo condenadas por corrupção, ninguém nunca errou. Vocês já viram? Você assiste o jornal, fulano foi condenado. Aí lá na presença do juiz, não fiz nada. E ontem nós ouvimos uma das declarações mais lindas, quando nosso ex-presidente Lula disse que não há ninguém no Brasil tão limpo quanto ele. E aí a gente olha e diz assim: eu também posso fazer. Se eles fizeram, quando eu for um político, também posso ter, também posso fazer. É a lei do mau exemplo. Você vê alguém que pisou num troço fedorento, vai lá e pisa também. Deixa eu pisar também. Seu pé vai ficar fedendo também. Não vai conseguir sair dali limpo. Irmãos, muitas vezes nós queremos justificar os nossos erros usando os erros dos outros. Pastor, eu fiz mesmo, mas você não sabe o que o fulano fez. Além de falar do erro do outro, ele é fofoqueiro, né? Tem duas coisas. Então precisa curar a língua grande e a questão. Não é assim que funciona? Olha, eu errei, mas
Vou te dar aqui a listagem de quem errou juntinho comigo. Irmão, você errou. Peça perdão a Deus. Peça perdão à pessoa que você errou. Sofra as consequências do seu erro, mas permita que o Espírito Santo de Deus reconstrua a sua vida. As pessoas regidas por essa lei, elas acreditam que os pecados dos outros justificam os seus próprios pecados. Os maiores representantes dessa lei, irmãos, ainda bem que aqui não existe, são aqueles que estão sempre a criticar. É gente que aponta o dedo, critica, mas nunca tem solução para o problema. Nunca se coloca ao lado da pessoa para ajudá-la no processo. Ele mesmo nunca passa pelo funil da sua própria crítica. São pessoas que estão a apontar o dedo, a acusar e a fugir das suas próprias responsabilidades. E assim acontece. Quantas vezes para nós fugirmos das nossas responsabilidades, nós acusamos alguém, nós criticamos alguém, nós apontamos o dedo para alguém. Se a responsabilidade é sua, meu irmão, encare a sua responsabilidade. Mas não apoie o seu pecado no pecado dos outros. Não apoie o seu erro no erro dos outros. Porque Deus não aprova essa lei. E essa lei não constrói relacionamentos saudáveis. Um exemplo bíblico de quem era regido por essa lei é Adão. Quando Deus perguntou a Adão por que ele comeu do fruto, ele falou: Senhor, ó, foi essa mala sem alça que o Senhor me deu. Foi esse peso aí que o Senhor me deu. Estava até vendo hoje no Facebook, né? O cara com a bacia, uma mulher em cima, e ele dizendo que o pastor mandou levar todos os problemas para a igreja naquele dia para orar pelos problemas, né? E ele estava levando a mulher numa bacia à igreja. Irmãos, mulher é uma bênção na vida do homem. O homem não é nada sem a mulher. Nada, nada, nada. Você vê, essa semana eu estou sem mulher em casa. Não sou nada. Barbudo. Triste. Mas Adão falou assim: Senhor, fui eu que errei não. Foi ela que me deu. Somos assim, irmãos. E aí eu quero dizer a você o seguinte: cuidado com pessoas que dizem que nunca erram. Que sempre estão criticando. Que sempre estão jogando a culpa nos outros. Que sempre procuram se justificar. Quem procura se justificar muito é porque está errado. Se o camarada chegou para você, ele começa a se justificar muito, você lembra da mensagem de hoje. Aí o pastor assim falou que está erradinho. Porque a gente vai buscando cada vez mais recursos para justificar aquilo que não tem justificativa. E aí você precisa trabalhar muito mais, né? Seria muito mais fácil se no primeiro momento você dissesse assim: eu errei. Que aí você não precisa ficar correndo atrás de recursos para justificar os erros que você cometeu. Já viu o cara que mente? Ele mente a primeira vez, a segunda, a terceira, a partir da quarta, ele tem que ser extremamente inteligente para poder compor as suas mentiras, para que ele mesmo possa acreditar e as pessoas que estão à sua volta. Precisa trabalhar muito mais em cima disso. Eita, ser humanozinho complicado a gente, né? Ainda bem que Deus é misericordioso. Pessoas regidas pela lei do mau exemplo não entendem os princípios de fidelidade e de lealdade. Então não caia no enredo da lei do mau exemplo. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo sobre a responsabilidade do bom exemplo, ele diz o seguinte: ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas ele diz assim: mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo está dizendo assim: seja um exemplo em tudo. Se eu quero sair vencedor do desafio de amar as pessoas, construindo relacionamentos saudáveis, eu não posso me permitir ser dirigido pela lei do mau exemplo, onde os meus erros são justificados pelos erros dos outros e as minhas responsabilidades são deixadas de lado. Como diz o nosso pastor Marcelo, para terminar, no desafio de amar construindo relacionamentos saudáveis,
devo sempre fazer uso da lei da compaixão. Essa é a lei que deve reger a nossa vida. O texto diz assim: mais um samaritano. E para você entender, se você não conhece a perspectiva bíblica, os samaritanos não falavam com os judeus, porque os judeus consideravam os samaritanos uma raça inferior. Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava aquele homem, e quando o viu, o texto diz que ele teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. A lei da compaixão é a lei do chega perto. É a lei onde não somente as necessidades dos outros são vistas, mas principalmente elas são atendidas. É a lei que rege as pessoas que não suportam ver a miséria física, miséria emocional, miséria psíquica e miséria espiritual das pessoas. Essas pessoas, regidas pela lei da compaixão, elas correm, elas se aproximam e elas cuidam das pessoas que têm necessidades. Aqueles que são dirigidos pela lei da compaixão são movidos pela capacidade de remediar, de suprir necessidades e, como disse Jesus, de levar as cargas uns dos outros. Mas isso só é possível quando alguém se permite ser dirigido pela lei de Jesus, a lei da compaixão. Se lermos os evangelhos, nós vamos observar que todas as vezes que Jesus se encontrava com alguém necessitado, a Bíblia diz que o seu coração se movia de íntima compaixão. Ele desce do monte, se encontra com aquele homem leproso e se move de íntima compaixão. Ele está no meio de uma multidão, uma mulher toca na orla do seu vestido e ele para porque o seu coração se move de íntima compaixão. Aquele Jesus encontra-se com um cego e cura a sua cegueira, porque o seu coração se move de íntima compaixão. E se nós tivemos, de fato, um encontro com Jesus, é porque nós permitimos que o seu Espírito, que agora habita em nós, curasse as nossas enfermidades, para que a nossa lei de regência não seja mais a lei da selva, da descasualidade e do mau exemplo, mas seja a lei da compaixão. Jesus chama os seus discípulos e diz para eles assim: ide e fazei discípulos. Ele não disse assim: vão e façam crentes de todas as nações. Vão e façam discípulos. Por quê, pastor? Porque o crente hoje ele acredita em alguma coisa, amanhã ele já não acredita mais, ele acredita em outra coisa. Mas o fato é que ser discípulo significa dizer que ele quer ser igual ao seu mestre. Por isso que Jesus chamou aqueles homens e os chamou de discípulos. Porque ele disse assim: eu quero fazer de vocês alguém igual a mim. Eu sou movido pela lei da compaixão. E eu quero que vocês também sejam movidos por essa lei. E eu fiquei pensando, onde há compaixão, há relacionamentos saudáveis. Por quê? Porque onde há compaixão, há respeito, há valor, há humildade, há reciprocidade. Onde existe compaixão, existe perdão, existe reparação, existe renúncia, existe companheirismo, existe cuidado.
Onde existe compaixão, existe relacionamento saudável. E onde existe relacionamento saudável, existe amor. Para viver um ano de amar, é preciso deixar todas as leis para viver uma única lei, a lei da compaixão. O samaritano, ele não tinha todas as informações a respeito daquele homem, mas com a pouca informação que ele tinha, ele fez toda a diferença na vida dele. Porque nós aprendemos que nós não podemos perder o coração das pessoas quando Deus nos coloca diante delas. Com o pouco que nós temos, nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Tem gente que está esperando ganhar muito dinheiro para doar. Tem gente que está esperando ter muita coisa para doar. Irmãos, a realidade, e nós acompanhamos isso na igreja, é que os que menos têm são os que mais doam. Porque na verdade os nossos olhos são materiais, mas os olhos do Senhor são espirituais. Então o grande doador já nos deu todas as coisas, e tudo que você tem eu tenho, e eu posso repartir. A lei da compaixão me permite isso. A lei da compaixão, ela reconstrói muros, ela liberta os cativos, ela dá visão aos cegos, ela cura os leprosos, ela dá vida a novos começos. A lei da compaixão é o alicerce dos relacionamentos saudáveis, porque a compaixão nos permite viver debaixo de céus abertos. Se você quer céus abertos sobre a sua vida, você precisa viver regido pela lei da compaixão. Só há céus abertos para quem é compassivo, para quem é misericordioso. E para sair vencedor no desafio de amar, construindo relacionamentos saudáveis, eu devo viver dirigido por essa lei, a lei da compaixão, porque era essa lei que regia a vida de Jesus, e Jesus é o nosso maior exemplo. E eu pergunto para você, no desafio de amar, construindo relacionamentos saudáveis, quem é você nessa parábola? Os assaltantes? Aqueles que vivem regidos pela lei da selva? Como eu me identifiquei com eles? Você é o sacerdote? Aquele que vive regido pela lei da descasualidade? Me identifiquei muito com ele. Será que você não é o levita? Que vive debaixo da lei do mau exemplo, achando que os seus erros podem ser justificados pelos erros dos outros? Também me identifiquei com esse camarada aí. Quantas vezes, né? Não assumimos os erros e ainda coloca os outros na furada. Ou você é o bom samaritano, regido pela lei da compaixão? Irmãos, esse daqui foi o que eu menos me identifiquei. E pedi perdão ao Senhor. E disse: Senhor, muda minha vida, Pai. Não aguento mais ser assaltante, ser sacerdote e ser levita. E eu quero dizer para você que se você não quer ficar a ver navios no ano de amar, você tem que tomar uma decisão hoje de não ser mais a mesma pessoa, cujos relacionamentos interpessoais são relacionamentos doentios e não relacionamentos saudáveis. Mude você. Não tente mudar as pessoas que estão à sua volta. É incrível, irmãos, quando nós mudamos, as pessoas à nossa volta mudam. Porque elas olham e falam assim: ei, é o mesmo cara? Tome a decisão nessa noite de abandonar a lei da selva. Lá é o orgulho que impera. Tome a decisão nessa noite de abandonar a lei da descasualidade.
onde o foco de tudo é você. Você é o sol. Você que está brilhando. Tome a decisão nessa noite de abandonar a lei do mau exemplo, onde você fica se justificando o tempo todo. Mas abrace, e abrace com força, e agarre a lei da compaixão. Porque essa lei é a lei de Jesus, onde impera o respeito, onde impera o cuidado, onde impera o amor. E é a lei que constrói relacionamentos saudáveis. Eu quero dizer uma coisa a você nessa noite. Pare de olhar para o passado e comece a planejar o seu futuro. O passado é pedra, o futuro é barro. Na pedra você não tem mais como mexer, mas o barro ainda dá para ser moldado. Esqueça o passado, planeja o futuro. Não dá mais para mexer no passado, não dá mais para consertar o passado, não dá mais para revirar o passado. É preciso você olhar para frente com as expectativas de que você vai conseguir amar, construindo relacionamentos saudáveis. E eu quero dizer que hoje Deus está encerrando um tempo na nossa vida para começar um novo tempo. Deus está encerrando um ciclo hoje na sua vida para começar um novo ciclo. Deus está encerrando um momento na sua vida onde os seus relacionamentos estão quebrados para começar um tempo onde você será transformado pelo Espírito Santo, e a lei que vai reger você será a lei da compaixão, e os seus relacionamentos a partir de hoje deixarão de ser relacionamentos enfermos e doentios para ser relacionamentos saudáveis. E esse novo tempo que Deus está começando hoje será muito melhor do que o tempo passado. Hoje tome a decisão de ser um vencedor no desafio de amar, construindo relacionamentos saudáveis. Relacionamento saudável é a base de tudo. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: amem uns aos outros. É um mandamento novo. Mas amem como eu amei vocês. Se vocês assim fizerem, as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos, porque eles verão a construção e a vivência de um relacionamento saudável, pautado pela lei da compaixão. Se Deus falou ao seu coração nessa noite, e se hoje você quer tomar uma decisão de ser diferente na sua perspectiva de vida, gostaria que você se colocasse em pé, porque eu quero orar por você. Nós vamos cantar uma canção daqui a pouco. Mas se você sentiu que Deus falou ao seu coração nessa noite, e você está dizendo assim: Senhor, eu quero ser diferente a partir de hoje. Até aqui, tudo que tem dirigido a minha vida são essas leis anteriores, mas hoje eu quero ser dirigido pela lei da compaixão. Não vou demorar não, a decisão é sua, não é minha. E nem isso me impressiona. Mas só se você quiser, porque a decisão é sua, não é minha. Você quer ser dirigido pela lei da compaixão a partir de hoje? Eu quero. Porque eu me identifiquei tanto com as outras leis e deixei de me identificar com a lei de Jesus, que eu estou aqui para ser o primeiro e para dizer assim: Senhor, eu estou aqui na expectativa de que o Teu Espírito Santo mude tudo em mim, para que eu seja tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja. Aleluia. Hoje, Senhor, eu decido viver debaixo da lei que regeu a vida de Jesus e que vai reger a minha vida daqui para frente, a lei da compaixão. Nós vamos cantar essa canção, e enquanto cantamos essa canção, você que ficou em pé, deixe seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Enquanto cantamos essa canção, deixe seu lugar, vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Aleluia.